8 de março é quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. A data, oficializada pela ONU, faz referência às lutas das mulheres operárias na Europa e nos Estados Unidos por melhores condições de trabalho, igualdade salarial e direito ao voto, ainda no início do século XX. A história das mulheres no Brasil também é marcada por uma longa luta por direitos. Uma vez para que nós mulheres hoje pudéssemos exercer os direitos mais naturais possíveis, básicos como estudar, ocupar cargos de liderança, cargos políticos, dentre tantos outros direitos, foi necessário que outras mulheres que nos antecederam lutassem para que nós não tivéssemos um futuro com tamanha desigualdade. Elas conquistaram o direito de frequentar escolas e universidades, direito ao voto, ao espaço na política, entre outros direitos básicos que antes eram privilégios dos homens, mas ainda lutam pelo direito mais básico de todos, o de continuar vivas. Em 2024, o Brasil registrou uma média de 4 assassinatos por dia, a maioria deles cometidos por parceiros ou ex-parceiros dentro de casa. Só em 2025, o Brasil registrou 6.904 vítimas de feminicídio, entre tentativas e assassinatos consumados. Foram 2.149 mulheres mortas. Quase 6 por dia. O Brasil está vivendo uma onda de violência. É muito triste abrir o jornal e todos os dias eu me deparo com várias mulheres sendo mortas das formas mais brutais que existem. Isso é uma covardia, a gente não pode aceitar. Com a iminência do Dia Internacional da Mulher, o Jornal Serranense preparou uma retrospectiva das conquistas das mulheres ao longo do tempo e mostra que, no país que aparece como o quinto com as maiores taxas de homicídios de mulheres, elas ainda têm muito pelo que lutar. Em 1827, meninas passaram a ter autorização para frequentar escolas. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito de ingressar no ensino superior. Em 1932, veio o direito ao voto feminino. Pouco depois, em 1934, as mulheres passaram também a disputar cargos públicos. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada retira das mulheres a condição de relativamente incapazes, permitindo que elas trabalhassem, viajassem e administrassem a própria vida sem a autorização do marido. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de ter cartão de crédito próprio. Em 1977, foi aprovada a Lei do Divórcio. 2 anos depois, em 1979, elas passaram a ter autorização para praticar futebol. Depois, a Constituição de 1988 garantiu a igualdade entre homens e mulheres perante a lei. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, considerada um marco no combate à violência doméstica. E em 2015, o feminicídio passou a ser reconhecido como crime hediondo no Brasil. Veja como a sociedade naquela época tratava de uma forma completamente natural a desigualdade entre homens e mulheres. Era algo natural para aquela época. E com o Estatuto da Mulher Casada, quebrou esse paradigma. Porque a partir de então, algo que hoje é super natural, naquela época era completamente revolucionário a mulher poder decidir por si mesma, tomar suas próprias decisões. Então, essa questão do Estatuto em si, ela traz uma revolução na vida da mulher. Se nós pararmos para analisar, a Constituição ela garante direitos e deveres iguais para homens e mulheres. Mas no dia a dia nós presenciamos mulheres que exercem as mesmas funções que os homens e recebem salários menores. O número de mulheres em cargos públicos, políticos, de liderança é infinitamente menores que dos homens. Apesar dos avanços, a violência doméstica ainda é algo que preocupa de forma significativa. Então, assim, a Constituição, ela de fato é excelente, ela é sólida, ela resguarda os direitos das mulheres. Mas existe um lapso entre essas garantias na Constituição e essa garantia real.
a lei do feminicídio, que trouxe questões relevantes quando o assassinato de mulheres por questões de gênero, pelo simples fato de serem mulheres, torna-se uma qualificadora do homicídio, alterando assim automaticamente o crime de feminicídio para crime hediondo, né, incluindo o crime de feminicídio no rol de crimes hediondos. Posteriormente, em 2024, nós tivemos outra alteração da Lei 14.994, se eu não me engano, que trouxe a questão do feminicídio como um crime próprio. Mesmo com tantos avanços, nós ainda temos um desafio duro. No Brasil, muitas mulheres têm perdido a vida para a violência. O relatório anual de feminicídios aponta que 2025 teve aumento de 34% em relação a 2024. Foram 4.755 tentativas e 2.149 assassinatos. O número supera, inclusive, os registros oficiais divulgados pelo Ministério da Justiça. A cada dia, quase 6 mulheres não voltam para casa. E a gente pode ver nos dias atuais que a mulher decidir por si mesma, às vezes tem um preço alto. A gente vê hoje em dia nos noticiários mulheres que optam, por exemplo, por colocar fim no relacionamento, tendo a sua vida ceifada. Então, apesar da legislação ter avançado nesse sentido, nós ainda temos uma certa cultura de que, apesar dela ter o direito de decidir por si mesma, às vezes esse direito ele é ceifado e custa a própria vida. A violência não mora só nas estatísticas nacionais. Em Nova Serrana, os números também preocupam. Em 2024, foram 608 registros de violência contra a mulher na Polícia Civil. Em 2025, o número subiu para 699 ocorrências. Na rede pública de saúde, foram 166 notificações em 2024 e 121 em 2025. Os dados são do portal da Vigilância em Saúde. Segundo a apuração do Jornal Serranense, apenas em dezembro de 2025, 3 ocorrências de violência doméstica foram registradas em menos de 2 semanas pela Guarda Municipal. Tem muitos casos ainda de violência, muitas medidas protetivas, né? A média, 1 por dia. O direito ao voto foi conquistado. O direito à igualdade está na Constituição. Mas e o direito à vida? Esse precisa ser conquistado todos os dias. Nós somos um país de uma cultura machista, arcaica, de um patriarcado que tem na sua concepção de que a mulher está à margem da sociedade. Então, se a gente implanta políticas públicas, se a gente tenta mudar em casa, nas escolas, nas igrejas, e implantar essa questão de que a mulher e o homem são iguais em direitos, em deveres e obrigações, a partir daí nós podemos ter um novo rumo, uma nova história. Infelizmente, é os homens, né? Machismo, né? É uma covardia. É muito fácil bater, denigrir uma mulher, falar mal de uma mulher, falar mal do trabalho de uma mulher, né? É muito feio, né? Covardia. E a gente tem que lutar, sabe? A gente tem que denunciar, ser unidas. Neste 8 de março, há conquistas a serem lembradas, mas há, sobretudo, uma luta que ainda não terminou. Pois bem, nós temos muito a comemorar. O Brasil hoje tem uma das melhores legislações de proteção à mulher. Então isso é um avanço muito grande. Só que, a partir do momento que nós ainda temos mulheres vivendo com medo, mulheres que não podem tomar suas próprias decisões sem pensar que vão ter as suas vidas ceifadas. Enquanto ainda nós estivermos mulheres perdendo a sua vida por conta da sua liberdade, pelo simples fato de serem mulheres, nós ainda estamos errando.